Continuando o vídeo da terça-feira, onde eu falei sobre os fundos imobiliários de papel que possuem os CRIs com a maior proporção do indexador vinculado ao IPCA, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a parte oposta, os fundos imobiliários de papel com mais CDI como indexador desses CRIs. E o porquê que é importante eu falar isso para vocês? Porque a gente está numa tendência de queda da taxa Selic, como vocês já devem ter acompanhado. Então, se o fundo imobiliário de papel tem CRIs vinculados ao CDI na maior parte, quando você tem uma queda da taxa Selic, e o CDI nada mais é do que referenciado na própria Selic, você provavelmente terá uma queda no rendimento desses fundos. E, inclusive, para alguns fundos pode até abrir oportunidade de entrada, como eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, bora para o vídeo. E eu não poderia começar esse vídeo sem falar do KNCR, que, como vocês podem ver aqui, pessoal, ele é praticamente CDI. 99% do patrimônio deles, do CRI, são vinculados ao CDI e apenas 1% ao IPCA. Inclusive, eu fiz recentemente, vou deixar aqui nos cards, um vídeo analisando o KNCR, porque inclusive eu incluí esse fundo na carteira do canal. Então, quem assistiu o vídeo da terça-feira sabe qual que é a dinâmica desse vídeo. Eu falo primeiro da composição da carteira e vou lá no Mundo FI fazer um overview do fundo, mostrar alguns pontos importantes. Não é uma análise, obviamente, mas é mais uma questão mais macro sobre o fundo. Então bora lá para o Mundo FI. Então, pessoal, o KNCR, o KINEA Rendimentos Imobiliários, ele é um fundo que ele está com P sobre VP de 1, então ele já está passando no limite para compra, embora ainda eu considere um pouquinho acima. Ele tem uma cotação de 101,05. É um fundo, pessoal, que é muito bom. Por mais que ele seja vinculado ao CDI, a gente tem uma tradição no país de basicamente a Selic está sempre em 2 dígitos. Dificilmente ela cai de 2 dígitos e quando cai, cai por muito pouco tempo. Então ele tem um dividend yield médio de 1,13, obviamente, porque a Selic vem muito alta já há algum tempo. Rentabilidade acumulada de quase 12% ao ano. Aqui, pessoal, ele é o segundo, o Canip, que é o fundo 100% IPCA da Kinea, é o primeiro, e o KNCR, que é o outro fundo da Kinea, é a segunda posição, 100% CDI. Inclusive, eu até falo nos vídeos e falo para os meus alunos que é uma composição muito interessante você ter tanto Canip quanto KNCR na carteira, porque você faz, meio que complementa o outro. E para quem não pode investir no Canip, investir no KNSC, porque o KNSC é um fundo que ele acaba abraçando os dois indexadores. Então é um fundo bem grande, né, pessoal? 5,8 bi de patrimônio, a segunda posição no IFIX, tem 288 mil cotistas, é um fundo muito antigo, olha, é de 2012. Se vocês observarem, pessoal, é quase quando eu entrei na bolsa, esse fundo aqui, então é um fundo bem antigo. Se a gente pegar o PL dele, pessoal, a mesma história que eu mostrei para quem assistiu o vídeo passado, eu falei sobre os fundos da Kinea, que a gente tem um passivo muito pequeno, não chega a ser 10%, alguns deles chega a 11%, mas não passa de 11%. É um fundo basicamente de papel, olha só, 6,1 bi de papel, tem 190 milhões de caixa, então ele é praticamente investido em CRIs e sendo deles 99% no CDI. Então vamos lá para os rendimentos. E, se a gente pegar o máximo, pessoal, é nítido a gente pegar toda a curva de crescimento lá de 2014, 2015 da taxa Selic, depois veio a queda da taxa Selic com o Temer, depois o Bolsonaro entrando, e depois a queda da taxa Selic na pós-pandemia e depois a subida dela, isso aqui representando os rendimentos. Então é um fundo que apresenta muito a questão da economia mesmo, em função, enquanto o Canip pega o IPCA, o KNCR mostra a flutuação do CDI. Mas é um fundo que entrega muito resultado, embora ele tenha se a gente pegar com o Canip, ele é um pouco mais baixo, mas assim, para mim é um dos melhores fundos porque tem uma carteira muito conservadora. Então, 0,78 centavos de média e 0,74% mensal de histórico de média. É um fundo excelente, pessoal, que todo mundo que investe em fundo imobiliário deveria considerar estudar esse fundo muito, porque é um fundo muito bom. Então, para o próximo fundo agora. O próximo fundo é o Vigir 11. Se vocês observarem aqui também, ele é muito próximo do KNCR, 98,6% e 1,4% de IPCA. Ele é muito próximo. Eu não gosto do Vigir, mas eu precisava trazer para vocês mais alguns fundos referenciados basicamente no CDI. Ele é muito próximo ao KNCR. Mas vamos lá para o Mundo FI para a gente analisar um pouquinho mais esse fundo. É o Valora Rendimentos Recebíveis Imobiliários, Valora CRI. Ele é um fundo que já passou do P sobre VP.
ele já está 1,03, já não é um fundo que me agrada, não por causa disso, mas por outros fatores. É o fundo base 10, ele tem um dividend yield médio de 1,26 e uma rentabilidade acumulada de 10,82%. É um fundo que não chegou a um bi de patrimônio, ele tem 994 milhões, 46ª posição no IFIX, tem 220 mil cotistas, exatamente, pessoal. Normalmente fundos que tem base 10, eles são os fundos que tem mais cotistas, vide MXRF, que passa quase 1 milhão de cotistas. Aqui mais um ponto, até um dos pontos que eu não gosto, taxa de performance, é um fundo que cobra taxa de performance, eu não gosto disso. Aqui a questão do patrimônio dele é outro fundo que é basicamente fundo de papel raiz, 1 bi de patrimônio, tem um passivo tranquilo de menos de 10% também, é um fundo bem controlado. Assim, eu não estou fazendo análise dos fundos, tá, pessoal? Mas mostrando um overview para vocês, mas eu não tenho em carteira. E aqui o dividend yield dele é acumulado. Se a gente pegar, ele tem um dividend yield, olha só, mostra basicamente a subida da Selic, né? 0,85% ao mês e 0,088 centavos de pagamento. É um fundo que paga, tem um pagamento interessante, mas eu prefiro investir em outros fundos, por mais que ele seja até um fundo que vale a pena o estudo, mas eu prefiro outros fundos, mas eu precisava trazer outros fundos para vocês também vinculados ao CDI. E falando nisso, vamos para o próximo fundo. Estamos falando do SAD11, é um fundo do Santander de recebíveis imobiliários. Ele tem 85% de CDI nos CRIs, o indexador, e 15% IPCA. Veja, pessoal, a mesma lógica que eu trouxe dos vídeos da terça-feira, pegando dos que tem mais CDI e reduzindo. Então o SADI é um fundo do Santander que tem 85% de CDI e 15% de IPCA, então bora para o mundo FII. Como eu falei para vocês, SADI11, Santander Papéis Imobiliários, é um fundo que está bem descontado, né? Tá com 89%, 89 de P sobre VP, 85,20 de cotação, dividend do último mês 1,21. É um fundo que tem uma rentabilidade baixa, né? É um fundo com pouca liquidez, 444 negócios por dia. É um fundo pequenininho, como eu falei para vocês do AR11 lá no vídeo da terça-feira. Aqui é um outro fundo que tem um patrimônio muito pequeno, 150 milhões, é a 106 a posição dele no IFIX, de 109, tem 10 mil cotistas, é bem pequenininho. Patrimônio dele, ele tem um pouquinho mais de fundo imobiliário, 11 milhões, quase 8% de fundo imobiliário, mas a grande parte dele é em CRI mesmo, 91%. Tem um passivo pequenininho, de 1,6%, nada significativo. Então aqui só para mostrar para vocês o patrimônio do SAD11, vamos pegar lá os rendimentos. Mesma história, né, pessoal? Olha só, ele mostra também a subida da taxa Selic aqui nos rendimentos dele, por mais que ele tenha começado lá em 2020, mas ele também mostra a subida dele. Tem um pagamento de 0,60 centavos média, um rendimento baixo de 0,7% ao mês para um fundo de papel. Então não é um fundo que me agrada, mas é mais um fundo para vocês conhecerem fundos. Não sei se você é cotista ou não, até se você for cotista, deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Bora para o próximo fundo. Estamos falando do RBRX11, da RBR, a gestora RBR. E olha só, pessoal, aqui já com um pouquinho menos de CDI, 75% de CDI e 25% de IPCA. Veja que eu estou fazendo a escadinha, né, dos que tem mais CDI para os menores, até por volta de 60% que eu quis trazer para vocês. Então vamos lá para o Mundo FII para a gente dar uma olhada nesse fundo RBRX11. Então RBRX11 é o RBR Plus da gestora RBR. É um fundo que está com um pouquinho de deságio ainda, 0,98, 94,86 de cotação, dividend yield médio de 1,32. Veja só, pessoal, a diferença já para o anterior do Santander. Aqui já está com 14,20 de rendimento. Obviamente que essa questão de ter um pouquinho mais de IPCA também pode fazer a diferença. É um fundo de 2021, ele tem 181 milhões, também é um fundo pequeno, 100ª posição do IFIX, 4 mil cotistas, também é um fundo pequenininho. O patrimônio dele, 118 mil. Aqui é um fundo, pessoal, que olha só, ele já tem um pouquinho mais de fundo imobiliário. Lembrando que eu falei para vocês, para quem viu o último vídeo que eu falei do CPTS, no vídeo da terça, obviamente eu peguei o patrimônio naquela questão dos indexadores e tirei da equação a parte de fundo imobiliário, tá? Então ele tem bastante fundo imobiliário, 25%. Tem um passivo pequenininho de 1,7, nada considerável. Vamos lá ver os rendimentos dele.
Ele é bem novo, né, de maio de 2022. Então, pessoal, aqui não dá nem para a gente falar muito, né? Ele tem 1,25 de média, 1,05 de rendimento. É um rendimento interessante, mas é muito pouco histórico. Acabou de completar 1 ano e meio, então vale a pena quem quiser estudar. Eu não gosto de investir assim, tirando o KNSC que eu falei no vídeo passado, que eu gostei até por fato de ser da Kinea, mas é um fundo muito recente que vale a pena o estudo, mas eu prefiro ficar de fora por enquanto. E para a gente fechar, o último fundo que eu queria trazer para vocês é o PORD 11. Esse fundo, inclusive, eu respondi num story para uma aluna minha que fez uma pergunta dele lá no Instagram sobre o que eu achava do PORD. Mas primeiro deixa eu só mostrar a questão dele. Ele é praticamente 50% CDI, 45% IPCA, então cheguei no limite aqui. E tem um pouquinho de GPM, 5% de GPM. Mas ele é um fundo, vamos lá para o Mundo FI, porque eu quero falar um pouquinho até o que eu expliquei para essa aluna lá no Instagram. Então, pessoal, o PORD 11, ele é o polo recebíveis imobiliários, está com 92 de P sobre VP, está com deságio de 8%, 89,60 a última cotação, dividend yield de 1,2, baixíssima rentabilidade, 6,12%. É um fundo pequeno, um pouquinho maior que os outros dois últimos, mas 364 milhões de patrimônio, é a 81ª posição no IFIX, 26 mil cotistas, é um fundo bem antigo, 2012, já poderia ser maior, né, pelo tempo que ele tem, já poderia ser um pouquinho maior, taxa de performance, mais um que cobra taxa de performance, eu não gosto disso. Aqui, pessoal, ele tem uma carteira de, basicamente, fundo imobiliário, 85% que é de CRI e CRA. Fundo imobiliário ele tem pouquinho, 4%, tem um pouquinho de disponibilidades aqui. Passivo bem gerenciável, 2%. Mas eu quero mostrar para vocês um ponto aqui, pessoal, que é isso daqui. Eu acho que ele não, aqui ele vai mostrar por securitizadora. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas eu vou falar para vocês. Grande parte, ele tem 2 CRIs dele, desse fundo, que representam, deixa eu ver se, não vou conseguir mostrar por aqui. Que são, deixa eu ver se eu consigo abrir o passivo, os CRIs aqui, eu consigo mostrar. Não, ele entra por securitizadora. Não tem como mostrar aqui. Mas teria que entrar no relatório gerencial. Não, eu vou entrar no relatório gerencial para ficar mais... Só para vocês entenderem o que eu quis mostrar para essa aluna minha. Aqui, pessoal, rapidinho. Só peguei o relatório gerencial dele para mostrar a questão que eu falei para ela na... É isso aqui, pessoal. Esses 2 CRIs aqui, ó. Tem o CRI Arena MRV e o CRI Coteminas. O primeiro 7,8% e o segundo 7,46%. Pessoal, a questão é a seguinte... Você tem 8% de um CRI vinculado à arena do Atlético Mineiro. Espero que não tenha nenhum torcedor do Galo aqui que me assista, mas não fique chateado pelo que eu vou falar. Pessoal, eu sou corintiano e eu entendo que, tirando o Flamengo e Palmeiras, que são os times que melhor gerenciam, o restante não sabe gerenciar dinheiro. Então, eu acho muito risco. Eu até expliquei para ela, eu acho muito risco você ter 8% vinculado a uma arena que está com um passivo de quase 2 bi de patrimônio, acho que é de 2 bi de passivo, se não me engano é 1,8 bi de reais de dívida, então eu acho um risco desnecessário. Mas vamos voltar lá para o Mundo FI, para a gente fechar a questão dos rendimentos do PORD. Ele tem várias questões aqui de sem pagamento, aí depois ele volta a pagar. É um fundo bem estranho, pessoal, assim, mas média nos 0,96 de centavos e 0,94 de dividend yield. Pessoal, então esse foi um vídeo complementando o vídeo da terça-feira, pegando os fundos imobiliários de papel com mais com os CRIs indexados mais pelo CDI, já no da terça foi pelo IPCA. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.